O presidente do Supremo Tribunal Federal faz neste momento um balanço dos trabalhos da Corte em 2025. Vamos ouvir o ministro Edson Fachin. Na segunda turma, foram realizadas 14 sessões ordinárias e 44 sessões virtuais, nas quais foram julgados e finalizados 8.158 processos. O acervo total do Tribunal de Processos contabiliza atualmente 20.315 processos em tramitação aqui, representando uma redução de 2,1% em relação ao estoque existente no final de 2024. Estamos, pois, hoje com o menor acervo dos últimos 31 anos. Em 2025, foram baixados 85.629 processos, número que, embora demande uma análise contextualizada, indica a manutenção de um fluxo significativo de julgamento e racionalização do acervo. Também faço o registro da realização de audiências públicas e audiências de um modo geral, instrumento essencial para o aprimoramento da jurisdição constitucional em matérias de alta complexidade fática, técnica e social. Destacam-se nesses contextos as audiências públicas realizadas sobre temas como execução de emendas parlamentares, políticas ambientais, regulação sanitária, medicamentos, fornecimento de medicamentos, transformações nas relações de trabalho e direitos autorais na era digital. Em 2025, foram distribuídas 13.882 reclamações, sendo verificado, portanto, um aumento de 37% em relação a 2024, o ano passado. Quanto à repercussão geral, 75 novos temas foram afetados à sistemática, com o reconhecimento da existência de repercussão geral em 40 desse total, e a reafirmação de jurisprudência em outros 13. Em 22 dos novos temas, foi afirmada a ausência de repercussão geral da controvérsia, o que evitou a subida de milhares de processos. Entre as repercussões gerais reconhecidas, 51 temas tiveram mérito julgado, liberando com isso mais de 220.257 processos sobrestados nos tribunais de origem. Ainda foram concretizadas 28 audiências de conciliação pelo Núcleo de Solução Consensual de Conflitos, com 6 acordos homologados. E, no momento, o Núcleo de Processos Estruturais Complexos monitora 10 processos. No que diz respeito ao diálogo direto com a sociedade, informo que a ouvidoria desse tribunal recebeu 49.657 manifestações no ano que se encerra. Também foram computados 148 registros de competência da ouvidoria da mulher, que oferece atendimento especializado no acolhimento de vítimas de assédio e violência contra a mulher, bem como de demais questões relacionadas a gênero e diversidade. No exercício da jurisdição constitucional, a Corte concluiu ao longo do ano julgamentos de elevada relevância institucional, nos quais reafirmou a centralidade da Constituição como parâmetro de validade das leis e dos atos do poder público, bem como o compromisso com a defesa do Estado de Direito democrático, com a proteção dos direitos fundamentais e a própria preservação da democracia e a observância do princípio da separação de poderes. Além da atividade jurisdicional, o Tribunal avançou em projetos institucionais voltados ao fortalecimento dos direitos humanos, a modernização administrativa, a sustentabilidade ambiental e a ampliação do diálogo institucional e acadêmico, tanto no plano nacional quanto internacional, inclusive no contexto da diplomacia judicial e da cooperação entre cortes. O Supremo Tribunal Federal, em suma, não faltou ao dever de aplicar
e guardar a Constituição. No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, menciono apenas Tucur, foram implementadas iniciativas voltadas ao aprimoramento da transparência, da integridade institucional, da inovação tecnológica e da promoção dos direitos humanos, com destaque para ações afirmativas, políticas de equidade racial e instrumentos de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher. Dados e iniciativas que refletem o cumprimento de um dever constitucional que se expressa não apenas no ato de julgar, mas também na obrigação de prestar contas à sociedade. Como observava Norberto Bobbio, a legitimidade democrática das instituições depende da publicidade dos atos do poder e da possibilidade de controle por parte da cidadania. A transparência, portanto, não é um atributo acessório, mas é um elemento constitutivo do Estado de Direito Democrático. O exercício da jurisdição constitucional exige equilíbrio entre a sensibilidade institucional e a racionalidade jurídica. Julgar implica decidir com base em fatos, provas e argumentos, observando o devido processo legal, a ampla defesa e a segurança jurídica, sem perder de vista o impacto concreto das decisões sobre a vida das pessoas. Nesse sentido, a Constituição não é apenas um texto normativo, mas um projeto de sociedade que se realiza na experiência histórica. Nossa legitimidade decorre da fidelidade à Constituição e do respeito aos limites institucionais que ela estabelece. Como advertiu Montesquieu, a concentração de poderes representa risco permanente à liberdade, razão pela qual a separação funcional entre executivo, legislativo e judiciário constitui pressuposto essencial do constitucionalismo moderno. Cabe ao judiciário exercer a sua função contramajoritária, com prudência, autocontenção e respeito às competências dos demais poderes. Desde há muito, se realça que a consolidação da democracia depende da internalização de práticas institucionais impessoais e da superação de personalismos que fragilizam as estruturas republicanas. Essa reflexão permanece atual e orienta a atuação de uma Corte Constitucional que deve decidir com base no direito e não em expectativas circunstanciais ou pressões externas. Ao mesmo tempo, a Constituição impõe a proteção de direitos que se projetam sobre a vida concreta, o território e o meio ambiente. Davi Kopenawa nos lembra que não há separação absoluta entre pessoas, natureza e futuro coletivo. Advertência que reforça a responsabilidade institucional do judiciário na tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado e dos direitos das presentes e futuras gerações. Não fomos eleitos pelo voto popular, mas somos o poder incumbido pela Constituição de guardá-la e de assegurar sua supremacia. Essa missão exige serenidade, diálogo republicano e compromisso com o sistema de freios e contrapesos, sem o qual a democracia constitucional se enfraquece. A democracia constitucional é, como já se observou com acerto, uma Constituição permanente que demanda vigilância institucional, responsabilidade decisória e permanente atenção à legitimidade das Cortes. Cabe-nos, assim, exercer nossas atribuições com rigor técnico, sobriedade e consciência histórica. Não poderia, nessa direção, deixar de fazer referência à proposta ainda em gestação de um conjunto de diretrizes éticas para a magistratura. Considerando o corpo expressivo que vem espontaneamente tomando o tema no debate público, dirijo-me à eminente ministra e aos eminentes ministros e também à sociedade brasileira para dizer que o diálogo será o compasso desse debate. O país precisa de paz e o judiciário tem o dever de semear paz, mas sem ignorar o dissenso, que é elemento vital da democracia. Divergências fundamentadas enriquecem o trabalho jurisdicional, aperfeiçoam a técnica e reforçam a legitimidade das decisões. O diálogo qualificado
é instrumento de maturidade republicana. O respeito ao dissenso exige também respeito às decisões regularmente proferidas, aos votos divergentes e ao papel de cada instância. A autoridade de uma decisão reside na força da razão pública que a sustenta. No meu modo de ver, assim deve se pautar o nosso caminho. E no ensejo, expresso desde já meus agradecimentos pelo apoio e compreensão no início desta gestão. Para 2026, creio termos um encontro marcado com alguns temas relevantes, dentre eles, a atuação firme do Tribunal para garantir a independência e autonomia do Poder Judiciário, aprimoramento da qualidade e julgamentos per curiam, proteção da institucionalidade do Estado de Direito Democrático e consolidação de uma rede latino-americana e caribenha de defesa da independência e autonomia judicial. Vale dizer, projetos também voltados para as relações institucionais com as Cortes Supremas e Tribunais Constitucionais dos países da América Latina. Atuação pelos direitos humanos e fundamentais, inclusive no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Proteção da infância e da juventude, dos idosos e da mulher contra inúmeras formas de violência. Compromisso com a segurança jurídica, transparência e sustentabilidade. Também temos um encontro marcado com o tema da remuneração da magistratura e reiteremos, transparência é a chave quanto às modalidades de remuneração. Nosso respeito intransigente à dignidade e valorização da carreira irá, na mesma medida, conter abusos. Também temos um encontro com a reafirmação do compromisso com ações fundadas na acessibilidade, na inclusão e no respeito às diferenças e à diversidade, as diretrizes e normas de conduta para os tribunais superiores, a magistratura em todas as instâncias e também no Supremo Tribunal Federal. Reforma administrativa no âmbito da presidência do tribunal e consolidação do Centro de Estudos Constitucionais. Ações conjuntas para o sistema prisional, defendendo gestão e financiamento como ferramentas para reduzir o fortalecimento de facções e reiterando que políticas de segurança pública devem andar juntas com proteção de direitos fundamentais. Também um compromisso com a equidade racial e combate ao racismo, acesso à justiça aos mais vulneráveis. Reitero hoje, assim, nossos compromissos que podem ser sintetizados da seguinte forma: segurança jurídica como base da confiança pública, sustentabilidade como dever intergeracional, diversidade, igualdade e respeito à pluralidade, transformação digital para aproximar a justiça do povo e a permear tudo mais colegialidade na pauta, porquanto a força desta Corte está no seu colegiado. Enfatizo o compromisso com a plena liberdade de imprensa e a liberdade de pensamento e de expressão. Senhora ministra, senhores ministros, é sabido quão exigente se mostra a tarefa de presidir. Recordo prontamente diversos assuntos e procedimentos complexos que desafiaram as presidências nos últimos 10 anos. Tais cenários surgem com frequência de modo grave e inesperado. O propósito na presidência é fazer o melhor possível. Tenho certeza de que assim pensaram meus antecessores e minhas antecessoras ao se depararem com casos difíceis. Assim também penso. A complexidade, por natureza, tudo alcança. E quando não se acerta plenamente, espera-se ao menos errar da forma mais sábia possível. A expressão do fail better, buscando aperfeiçoar a cada passo as respostas. Procura-se lidar com desconfortos escolhendo, entre as alternativas viáveis, o caminho que melhor concilie os interesses e que seja, dentro do possível, menos problemático para a instituição e o mais próximo possível da harmonia. Renovo o agradecimento pela colaboração e prestimosa atuação do vice-presidente ministro Alexandre de Moraes, registrando que Sua Excelência comigo dividirá
como tem sido de praxe, o pedido do recesso para o exercício da presidência do tribunal na segunda quinzena de janeiro próximo. Ao concluir, renovo meus agradecimentos a todas e a todos que integram esse tribunal. Que o período de festas permita a renovação das energias e o fortalecimento dos vínculos institucionais para que possamos seguir desempenhando nossas funções com responsabilidade, prudência e compromisso do povo brasileiro. E que esta corte jamais se dobre a ameaças, venha de onde vier, registrando, portanto, ao final deste ano, o levantamento da injusta e inadmissível aplicação da Lei Magnífica à Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes e seus familiares. Dito isso, e concluindo esse pronunciamento singelo da presidência, desejo a todas e a todos um Feliz Natal e um ano de 2026 fraterno, produtivo e comprometido com a Constituição da República. Senhor presidente. Ministro Gilmar Mendes, nosso decano. Senhores ministros. Bom, ouvimos então o presidente do STF fazendo um balanço grande sobre esse ano de trabalho da Corte. E claro que a gente vai destacando depois esse momento do STF no dia de hoje.